Muito bem, nós vamos pular a primeira festa e eu quero te chamar agora para nós estudarmos a segunda dispensação e depois nós vamos voltar na festa para ficarmos uma dispensação na frente de cada festa. Nós temos a dispensação da consciência. Novamente nós temos um dever, um sinal, uma promessa e uma desobediência. Vimos bem resumidamente na dispensação da inocência que o homem não cumpriu com o seu dever, era não comer. Por isso teve uma desobediência, e quando tem uma desobediência, tem um juízo. Deus expulsou o homem do jardim do Éden e disse para ele: a partir de agora você vai morrer, você vai viver uma vida com dores, a terra é amaldiçoada por tua causa, o homem é a coroa da criação, da natureza, e agora ele sentiu não somente no seu corpo o efeito do seu pecado, como também a natureza sentiu. A terra foi amaldiçoada e a partir daí a terra passou a ser essa terra que nós conhecemos hoje, que tem pragas, que tem erosão, que tem terremotos, que tem todo tipo de maldade em cima e dentro dela, no ser humano que a habita e na sua própria formação. Agora, o homem foi expulso. Olha, mais uma vez, o juízo de Deus na vida de alguém que eu entendo que é muito melhor do que nós. Quando alguém pensa assim, Deus não vai me julgar, pense que Adão era um ser perfeito e falava com Deus pessoalmente. E Deus tinha um carinho, um amor muito grande por ele. Criou tudo isso para ele. No entanto, no dia em que ele desobedeceu a Deus e não cumpriu com o propósito para o qual ele foi criado, a Bíblia é muito clara nisso, fala que Deus expulsou ele do Éden, e ainda assim a expulsão da parte de Deus era um ato da sua misericórdia, porque se o homem comesse em pecado da árvore da vida, ele poderia viver eternamente em pecado. Deus expulsou e colocou uma espada desembainhada de fogo em volta do jardim, a circuncidar o jardim, impedindo que o homem retornasse para lá. E a partir daí, Deus não permitiu mais ao homem viver no jardim. E a terra foi amaldiçoada e o homem também. A serpente que o inimigo incorporou nela para falar com Eva foi amaldiçoada. E os irmãos conhecem bem o texto, é bem comum, bem lido em Gênesis, até o capítulo 3, 4, tudo isso que aconteceu. Maldita é a serpente, maldita foi a mulher, com dor terás filhos, o homem com dificuldade cuidará da terra, e agora você é pó, você vai voltar ao pó, e assim por diante. Terminou a dispensação da inocência. Agora, o homem era consciente, ele tinha consciência do bem e do mal, e conforme ele disse para Deus, Deus queria que ele vivesse inocente. Com o seu pecado, ele disse para Deus, eu quero viver consciente. Então agora ele teria que se orientar através da sua consciência e escolher entre o bem e o mal. Ficou muito mais difícil. O homem viu que os seus olhos se abriu realmente, ele conheceu o bem e o mal, só que agora ele estava debaixo do mal. Em nada isso abençoou a sua vida. Quantas tragédias, quanta dor, quanto sofrimento começou a vir à terra por causa do pecado dos nossos pais. Logo no começo dessa dispensação, que é chamada da consciência, porque o homem passou a viver consciente, ela durou 1656 anos. 1656 anos depois, nós encontramos Deus dando uma nova oportunidade para o homem. Dispensação é um período em que Deus se revela. Então agora Deus falava ao homem através da consciência, e como um ser consciente, ele tinha que obedecer. Isso é uma verdade que existe na vida de qualquer ser. Ninguém peca, ninguém desobedece sem antes a sua consciência o alertá-lo. A consciência, ela é a voz de Deus dentro da sua alma. Ela está no espírito e o espírito fala na alma. Por isso uma pessoa quando vai fazer alguma coisa errada, quando ele vai pecar, quando ele vai matar, quando ele vai roubar, quando ele vai fazer alguma coisa que existe ordem a respeito, ele está tenso, ele está nervoso.
Por que ele está tenso? Porque ele está nervoso se não existe ninguém por perto vendo. Se não tem ninguém recriminando o seu ato. Existe dentro dele, na sua formação, na sua alma, a consciência disparando como um alarme divino, dizendo: você está num caminho de morte. É essa voz que ele tem que ouvir agora, a voz da consciência, e obedecer ela. E correr para Deus, porque ele falou para Deus que ele queria ser consciente, e que consciente ele escolheria entre o bem e o mal, que ele escolheria o bem. Mas ele não conseguiu cumprir com o seu propósito. 1656 anos depois, nós encontramos Deus cobrando este comportamento nessa dispensação, e o resultado, ela terminou com o dilúvio. O dilúvio foi o juízo de Deus, porque Deus falou: eu vou desfazer com o homem que eu criei. Porque na época o homem era muito violento, e ele derramava o sangue do seu semelhante, era dada a violência, matava, destruía por nada, e Deus viu o homem vivendo fora do seu propósito, ele viu a violência do homem chegando diante da sua face, e ele falou para Noé: faz para você uma arca, porque eu vou desfazer com o homem que eu criei. Olha que coisa interessante, o dever do homem aqui era só obedecer a Deus, inocente, não comer. Aqui ele tinha um novo dever, ele tinha que esperar agora o Salvador. Uma vez que ele estava consciente, ele tinha que conscientemente se guiar escolhendo o bem e o mal, e ele tinha que esperar o Salvador. Mas que Salvador, pastor? Lá no começo da humanidade? Sim, logo quando o homem pecou, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus olhou para o homem e falou que ele foi enganado pela mulher, e assim como ele foi enganado pela mulher, que a mulher primeiro foi enganada pelo diabo e depois enganou Adão, Deus falou que ele tiraria do ventre da mulher, a descendência da mulher, ele traria um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente e redimiria o homem do seu pecado. Imediatamente após o homem desobedecer a Deus, Deus fez a primeira profecia de um Salvador. Falou: você vai viver com a consequência do pecado, mas ele já providenciou um Salvador. Deus não colocou pano quente no pecado, Deus não acobertou o pecado de Adão, não porque ele tivesse que dar satisfação a alguém, mas a sua própria pessoa. Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. A sua pessoa não suporta o pecado, mesmo ele amando o pecador. Então ele profetizou, e o homem teria que agora escolher, através da sua consciência, o caminho do bem, ouvir a palavra de Deus, que foi a primeira profecia, e esperar aquele Salvador que um dia nasceria da mulher e desfaria aquilo que Satanás fez lá no princípio no Éden. A prova que Deus, veja que toda dispensação tem um dever, tem um sinal, tem uma promessa. Deus prometeu um Salvador. A prova que se a pessoa obedecesse ele seria salvo é Enoque. Enoque viveu na dispensação da consciência e ele não morreu no dilúvio. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus antes da sua transladação, e Deus se agradou da vida dele, e Deus o levou para a sua glória, para não morrer. Enoque não morreu. Era o sétimo depois de Adão, fazia parte da descendência daqueles que vieram depois de Adão, viveu no meio deste povo violento, pecador, povo inclinado a pecar. O homem não conseguiu obedecer à voz da consciência, pelo contrário, ele escolheu o caminho do mal, e agora Deus mandou o juízo. Sempre quando há uma desobediência, então há julgamento. A partir do momento que o homem pecou, então a morte entra na raça humana e passa a existir o mundo dos mortos. O homem começa a morrer, ele começa a envelhecer e a morrer, ele começa a tirar a vida do seu semelhante, e ele vai à sepultura, ou seja, a sua matéria fica aqui, ó, sepultura, hebraico, keber. Sua matéria fica aqui em todos os tempos. Aqui que nós chamamos de cova, de 7 palmos, assim por diante. Mas a sua alma, ela desceria, e se ele morresse salvo, salvo por quem se o Salvador não veio? Porque ele acreditou na promessa de um Salvador e morreu esperando o Salvador. Então a sua alma vinha para o paraíso. Se ele não acreditasse na promessa do Salvador e vivesse uma vida sem
exemplo de vida sem testemunho, a sua alma viria para o inferno aguardando o dia do julgamento. A partir daqui, começa a ser habitado Sheol ou Hades, ou o mundo invisível, a região dos mortos. Toda e qualquer pessoa, quando morre, desde a dispensação da consciência até o último que vai viver na dispensação do milênio, quando ele morre salvo, a sua alma vem para a região dos mortos. A única diferença é que o paraíso hoje não está mais aqui. Ele está na imediata presença de Deus, nós vamos ver isso. É impressionante a descrição bíblica. Enoque obedece, antes do dilúvio chegar, dilúvio era juízo. O homem começou a viver consciente, e na sua consciência desobedeceu, e agora chegou a época de Deus acertar contas. Veja que Deus não tem compromisso com a maioria. 1656 anos depois, a terra já estava povoada, já estava cheia de gente, e quando Deus falou para Noé, faz uma arca porque eu vou destruir com os homens, com o homem que eu criei, apenas 8 pessoas deu crédito à voz de Deus. É muito importante entender isso. Por que eles não deram crédito? Porque Deus estava falando de coisas que eles não entendiam. Falou que ele ia mandar um dilúvio, até Gênesis 6 não chovia. Não tinha chuva. A Bíblia fala que subia um vapor da terra e regava as plantas. O orvalho, com essa vaporização do solo, dava a fertilidade na terra. Nunca tinha dado um pingo de chuva. E Deus falou que ia chover a ponto de inundar a terra. Resultado, ninguém acreditou na palavra de Deus e acharam que Noé estava caducando. Ele estava velho, não estava fazendo uso da sua razão. Por isso desobedeceram e começaram a viver uma vida de pecados, que as filhas dos homens se misturaram com os filhos de Deus. A expressão filhas dos homens neste capítulo de Gênesis quer dizer a descendência de Caim. Descendência de Caim. E os filhos de Deus é a descendência de Sete, que Adão e Eva geraram depois filhos e filhas. A Bíblia fala que Adão e Eva são os pais, Eva é a mãe de todos os viventes, são os pais de todos os viventes, nunca teve outra raça. Depois de gerar filhos e filhas, a terra estava povoada, agora os filhos de Deus e os filhos dos homens se misturaram. E começaram a perverter aquela linhagem piedosa da qual Enoque fazia parte. Ele viveu no meio dessa corrupção toda e andou com Deus. Deus se agradou da vida dele, Deus para si tomou para nunca ver a morte. Enoque não morreu, ele é um símbolo de igreja. Ele não é o único que não vai morrer. A Bíblia fala que nessa dispensação em que nós estamos vivendo, Jesus falou, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. No dia em que Noé entrou na arca, então fechou a oportunidade e eles foram mortos. Mas antes de Noé entrar na arca e antes do dilúvio chegar, Deus arrebatou Enoque. E a igreja também será tirada. Aqui, ela fala, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem. Vai estar todo mundo comendo, bebendo, casando. Ninguém se importa mais com a palavra de Deus, porque a mensagem que nós pregamos hoje, ela é muito parecida com a mensagem de Noé. Noé falava assim, olha, se nós não nos arrependermos, Deus vai destruir com o homem que ele criou. Vai vir um dilúvio, mas se você não quiser morrer no dilúvio, você pode me ajudar a construir a arca e depois você entra comigo na arca. Nunca tinha chovido, ninguém acreditou. Hoje a igreja fala assim, olha, Deus vai arrebatar um povo, e depois que ele arrebatar esse povo, vai vir um período que é muito pior do que um dilúvio, chama-se grande tribulação. Nunca teve na terra e nunca haverá um período como esse. Satanás, com toda a sua maldade que ocupa hoje os ares, se entronizará na terra, a trindade satânica, a besta, o falso profeta, o anticristo. E o que acontecerá aqui nunca aconteceu. É um juízo muito mais severo do que aquele. Jesus disse que nesses dias é como naquele. Por que é como? Se eu falar que Deus vai arrebatar um povo hoje, eles vão me dizer, eles me dizem todos os dias, o mesmo que diziam para Noé. Deus nunca arrebatou um povo. Falavam para Noé, nunca choveu.
Como é que vai chover? Não tem chuva, como é que vai cair um dilúvio? Só que quando chegou 120 anos depois que Noé começou a pregar essa mensagem, veja a misericórdia de Deus, 120 anos, quando chegou o dia D que Deus falou, Noé, é agora. Ainda assim a arca ficou mais 7 dias com a porta aberta. Você pode imaginar um dilúvio invadindo a terra? A água entrando dentro da casa, no telhado, na árvore, nos montes. De manhã, de tarde, de noite, temporal, frio, vendaval, as pessoas agarrando em paus, em troncos. Homens, mulheres, velhos, crianças, famílias. As famílias vendo os seus queridos sendo arrastados pelas correntezas. Sabe quanto custava para se livrar dessa tragédia global? Nada. Era só acreditar que Deus não blefa. Sabe quanto custava para entrar na arca? Nada. Ela ficou sendo construída 120 anos e ficou mais 7 dias com as portas abertas. Deus não tem compromisso com a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Em todas as dispensações, você vai observar a partir de hoje, a maioria se perde. A maioria absoluta erra o caminho do céu. Começando por aqui, milhares de pessoas, somente 8 pessoas entraram na arca. E Deus fechou a arca por fora, e diz a Bíblia que as janelas do céu se abriram, se derramaram, e as fontes do abismo se romperam. Era a água que brotava da terra, e era a água que caía do céu, por 40 dias e 40 noites. Assim, terminou pela primeira vez uma dispensação em que o homem era consciente. Ele disse para Deus, eu quero ser consciente, não quero ser inocente. No plano original de Deus, nós seríamos inocentes. Os nossos pais disseram para Deus, queremos ser conscientes, e por isso nós somos conscientes. Ou seja, você é o único responsável por sua vida. Diante de Deus, ninguém responde por ela. Não tente culpar pai, mãe, governo, pastor, empregado e patrão. Diante de Deus, o único responsável pela vida é o dono dela. Ele é consciente. Ninguém tem direito de mandar na sua consciência. Você faz o que você quer dela. Uma vez consciente, consciente para sempre. Na sua apostila, acompanhe comigo. Nós temos uma aplicação que fala que a consciência é a voz de Deus, na letrinha A. Na B diz assim, geralmente o homem se gloria do seu raciocínio, inteligência e liberdade, de poder decidir como bem quiser. Toda essa liberdade que ele herdou, quando recusou viver inocente, preferiu viver consciente, conhecendo o bem e o mal. Trouxe sobre si mesmo a responsabilidade de como usar a sua liberdade, arcando com os resultados da sua escolha. Então, querido, somente esta reflexão. Quando um ser humano olha para Deus hoje e diz assim, sou dono da minha vida, faço dela o que eu quero. Se você olhar para Deus e falar, Deus, a vida é minha, me deixe viver, Deus não pode fazer nada. Ele te deu e os dons de Deus são dados sem arrependimento. Deus não viola a autoridade que Ele mesmo concedeu. Ele deu o livre-arbítrio, está dado. E quando uma pessoa fala como filho pródigo, que simboliza o filho falando para Deus, a vida é minha, deixa eu viver, deixa eu gastar. Pródigo quer dizer esbanjador, queria esbanjar a vida. Dissoluto. Pai, a herança é minha? É. Tenho direito? Então deixa eu viver, quero gastar. Com os meus amigos, com as minhas farras. Só que nós temos que entender que isso é verdade. A autoridade de decidir está na sua consciência, você pode. Porém, é importante saber que você é o único responsável por ela. Ninguém dará conta dela. Você é que vai dar conta da sua vida diante de Deus. Quanta tragédia veio porque o homem achou que Deus não estava falando sério. Se isso aqui parece um quadro devastador na nossa mente,
nós vamos estudar aqui no penúltimo dia o que está para vir no período em que vivemos. Isso daqui é apenas uma amostra do juízo de Deus. A Bíblia diz que este período, que era de 7 anos e foi abreviado para 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, foi assim abreviado porque senão nenhuma carne suportaria. A Bíblia diz: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Sabe quando isso vai acontecer? Quando chegar o juízo de Deus sobre os moradores da terra, porque aqui Noé pregou 120 anos, e a igreja que começou com o Filho de Deus pregar o evangelho da graça, da salvação, aqui Enoque foi vivo para o céu, aqui a igreja irá viva para o céu, mas os que morreram ressuscitarão primeiro num abrir e fechar de olhos, e juntos entraremos na glória. Antes do juízo chegar, a igreja será tirada. Noé pregou 120 anos, a igreja já prega há 2000 anos. Com o preço de sangue, com o preço de renúncia, com o preço de dedicação, missionários, milhares deles, pregadores, pastores, evangelistas, crentes, fiéis, anunciam, renunciam tudo para anunciar. E ainda assim, a humanidade continua dura e rejeitando. E Jesus disse: como foi nos dias do dilúvio, será também no dia da vinda do Filho do Homem. Numa hora em que ninguém pensa, comendo, bebendo, vivendo, ele virá. E a igreja será tirada, e então virá o juízo nessa dispensação. Em todas elas, Deus faz um pacto, Deus se revela, Deus cobra um comportamento, e quando há uma desobediência, há um juízo. Assim termina a dispensação da consciência. Amém, queridos?